colocou... Ué, Paulino, você ressuscitou, Paulino? Ei, Paulino, hein? Como diz o outro, nem falo nada, Paulino. O rei na cruz. Vou dividir essa mensagem em duas partes. O rei na cruz. Parte 1, Lucas 23, 26 a 38. E domingo que vem, o rei na cruz, parte 2, versículos 39 até 49. Pensa comigo aqui que você que está acompanhando a série, fica mais fácil, você tem aí um lapso temporal, né? Uma linha do tempo para pensar. Mas você que está vindo só agora também consegue tomar conta ou se dar conta de que as últimas 24 horas de Jesus foram extasiantes. Eu não consigo imaginar como que Jesus conseguiu manter a lucidez em um contexto de tanto sofrimento. É de impressionar que Jesus ainda consiga na cruz, e os evangelistas registram as 7 palavras da cruz. Eu não sei como Jesus conseguiu concatenar frases. Hoje eu vou falar da primeira das frases. Porque, além da pressão e do interrogatório, dos interrogatórios que levaram Jesus à exaustão na sua capacidade cognitiva, mental, uma tortura, olhe para mim, uma tortura mental, emocional. Ele havia levado uma surra de guardas romanos que o deixaram alquebrado, destruído. Foram ao todo 6 julgamentos. Era muita tensão envolvida. Entre ser preso no Getsêmani, traído por um dos seus chegados, até esse tempo aqui, amados, é indizível. O populacho, a população no geral, diante do pretório, o local onde Pilatos estava, no seu último julgamento, gritava em alta voz: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. Lucas não registra isso. Lucas nem tem assim ambiente mental para registrar isso. Mas Mateus registra, Marcos registra que Jesus ainda é entregue aos soldados para receber açoitadas, chibatadas, tiras de couro com ossos e partes de chumbo cravando suas costas. Depois dessa tortura indizível, é dada a Jesus a cruz. Alguns historiadores comentam de que não era a cruz completa, não era só a parte horizontal da cruz.
Mas mesmo assim, era um peso que perturbava o equilíbrio, desarticulava, infligia dores lancilantes por conta das suas costas rasgadas. Suas costelas estavam à mostra. Sua cabeça estava ferida. E esse é o relato que Lucas faz juntamente com Mateus e Marcos. João também registra essa, que é chamada pela tradição católica de via sacra, ou via dolorosa. Até chegar à cruz, Jesus teve que atravessar, porque fazia parte da cruz, ou do exercício da cruz, não apenas matar, mas humilhar. Um autor famoso vai chamar a cruz de aquela morte que equivale a 1000 mortes. Para trazer a gente a rudeza desse sofrimento, João Calvino vai dizer de que toda a vida de Jesus foi uma perpétua cruz. No caminho da cruz, então, temos alguns personagens, que alguns eu vou apontar nesta mensagem e outros na mensagem de domingo que vem. Vai aparecer um cidadão chamado Simão, possivelmente um judeu prosélito, um judeu novo convertido, vindo do norte da África, onde hoje é um país chamado Líbia. E esse Simão, que estava passando pelo campo, vindo do campo, para ser preciso, foi pego ali, obrigado, constrangido, a carregar a cruz do nosso Senhor por algum tempo. O segundo grupo de personagens é um grupo de mulheres, que só Lucas fala delas. Filhas de Jerusalém. É o título que Lucas dá a essas mulheres. Elas não eram crentes. Não eram mulheres que serviram a Jesus desde a Galileia. John MacArthur vai dizer de que eram pranteadoras profissionais. Muito da tradição oriental de se contratar mulheres para chorar em velórios. Eu não sei se eu ainda estou convencido por MacArthur. Me parece que essas filhas de Jerusalém eram mulheres que estavam ali e ficaram emocionadas ao ver aquele amontoado de carne e osso. E a mulher, ela é mais sensível diante de um quadro desses, e elas começaram a chorar de pranto. Algumas sem nem saber quem era Jesus, mas se sentiram consternadas. E Jesus aproveita para dizer o seguinte: olha, não chorem por mim não, hein? Chorem por vocês e pelos seus filhos. E aqui Jesus faz, irmã Lúcia, uma inversão da ordem natural da vida. Toda mãe, Bruna, é abençoada por dar à luz. Jesus está dizendo que aquilo que seria uma bênção, ter filhos, se tornaria maldição, pelos dias de sofrimento que Jerusalém iria enfrentar, apontando para aquilo que aconteceria cerca de 40 anos depois, quando o general Tito
filho do imperador Vespasiano, cerca Jerusalém e em 4 investidas contra aquela cidade, ao cálculo de entre 600 mil a 1.200.000 mortos, acaba com Jerusalém. Mal comparando, amados, salvaguardadas as devidas proporções históricas, transformando Jerusalém numa faixa de Gaza dos dias modernos. A ponto que Jesus se utiliza de um ditado dizendo: não ficaria pedra sobre pedra. Os outros 2 personagens eu vou trabalhar no domingo que vem. São 2 malfeitores, que aí sim eu vou seguir a opinião de um dos comentaristas, que vai dizer que possivelmente eles eram companheiros de Barrabás. Barrabás se safou, mas esses 2 não. A tradição católica chama um de Dimas e o outro de Chestas. O bom ladrão e o mau ladrão. Se é que existe bom ladrão. Eu prefiro o penitente e o impenitente. O que se arrepende e o que se mantém firme no seu pecado. Na cruz estavam representadas os 2 grupos maiores da humanidade: os crentes e os descrentes, os salvos penitentes e os ímpios impenitentes. E Jesus ao centro. Olhe para mim. Até na crucificação, Jesus foi o mais importante. Aleluia. No centro, o rei na cruz. O sofrimento de Jesus estava apenas começando. Um dos efeitos colaterais da crucificação, quando as mãos são cravadas com pregos pontiagudos e os pés também cravados, nessa posição onde a respiração fica impedida devido à posição do diafragma, e já combalido pelos sofrimentos anteriores infligidos pelas torturas, Jesus tem sede. É natural, porque água e sangue saem do corpo e a desidratação, ela é absurda. Soldados endemoniados, ao ouvir que Jesus estava com sede, lhe dão vinagre. Aquele vinagre, amados, quando entra em contato com a boca já cortada de Jesus, ferida, lhe causa um arrepio de dor incomparável. Quando entra em contato com a boca, descendo pelo estômago, aquilo é como um fogo que lhe queima por dentro. Mas nesse contexto, a primeira das frases de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que a cena já foi repensada e reprisada na sua mente. Mas sem querer ficar espezinhando,
eu lhes trago à memória, principalmente os que já são convertidos há tempo, a letra do clássico hino, composto por Luiz de Carvalho, Madeiro Lavrado. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde, inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Acompanhe comigo esta mensagem com esta frase em mente. Paulino, por favor. Jesus viveu a vida que jamais poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para termos morrido. Dando um clique, meu querido Paulino, olha para mim, no caminho da cruz, Jesus se encontra então com Simão Cirineu. Versículo 26, enquanto conduziam, eles agarraram o Cirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Simão, o africano Simão, natural de Cirene, onde hoje é a Líbia, pai de 2 homens que foram membros da igreja de Roma. Em Marcos capítulo 15, versículo 21, Marcos, que escreve para os romanos, diz que Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Essa menção, olhe para mim, aí da galeria, aqui embaixo, de Alexandre e Rufo, da ideia de que eram personagens conhecidos na igreja de Roma. Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo. Curiosamente, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, olha que interessante, no capítulo 16, versículo 13, diz: Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, segura aí na cadeira, que tem sido mãe para mim. As evidências são de que Simão Cirineu chegou em casa, Nádia, e disse: Mulher, você não acredita o que aconteceu comigo. Eu estava caminhando e de repente um grupo de soldados me obrigaram a carregar a cruz de um tal de Jesus. Por isso que eu estou aqui sujo, ofegante, cansado.
A mulher curiosa, quem sabe, ouviu detalhes. Alexandre e Rufo eram pequenininhos na época. Ficaram entusiasmados com aquela história e a graça de Deus, de alguma forma que eu não sei, os encontrou. E Marcos, quando vai escrever o seu evangelho, ele que escreveu o primeiro evangelho, a grosso modo, Mateus e Lucas são cópias de Marcos, a grosso modo, bem grosso. Marcos já disse, esse cidadão que carregou a cruz do nosso Senhor Jesus, é o pai de Alexandre de Rufo. E Paulo, quando vai escrever a carta aos Romanos, anos depois vai dizer, a mulher desse homem foi como uma mãe para mim. Olhe para mim, queridão e queridona, o impacto de carregar a cruz de Jesus mudou a história daquele homem e mudou a história da família daquele homem. Se carregar a cruz de Jesus muda a história desse homem, quanto mais essa cruz não pode fazer pela mim e pela sua vida. Fez tudo. Mudou a nossa história. Tim Keller vai dizer que o evangelho é que sou tão pecador que Jesus teve que morrer por mim. Mas ao mesmo tempo eu sou tão amado e valorizado que Jesus ficou feliz em morrer por mim. Esse Simão, Bete, Valéria, incorporou aquilo que Marcos capítulo 8 vai dizer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simão deve ter dito, ok para isso. Aleluia, Jesus, aleluia. Uau! Simão foi obrigado a partilhar ou participar literalmente daquele sofrimento. E é exemplo para nós. Louvado seja Deus por Simão, o africano sirineu. Agora, um outro grupo foram aquelas mulheres. Jesus sempre esteve no seu ministério, minhas irmãs, rodeado por mulheres. Lucas 8 fala de mulheres que doavam seus bens para servir a Jesus. No grupo dos discípulos havia ao menos uma discípula, chamada Maria Madalena, mas havia outras que caminhavam com Jesus. Aqui nós encontramos um grupo de mulheres. E preste atenção. Versículo 27, uma grande multidão de povo seguia, também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filha de Jerusalém, não chores por mim, chorem por vocês mesmos, por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se é feito isso com madeira verde, o que será da madeira seca? Deixa eu só explicar esse ditado final aqui. Preste muita atenção, porque senão você vai perder o fio da meada. Jesus é como a madeira verde. Ele é novo, ele é puro, ele é sem igual. Se aquele sofrimento estava alcançando a madeira verde, haveria de vir ao mundo um sofrimento maior, que a madeira seca, que é Israel. Aquele Israel seria completamente destruído. Eu vou fazer um comentário aqui com todo cuidado, para não parecer um comentário antissemita. Porque hoje você não pode falar de Israel, porque já vem uma pressão muito grande. Mas esse Israel, essa geração de judeus aqui, pagou muito caro por ter negado o Filho de Deus. Eu não vou ficar contando histórias. Leia o Flávio Joséfo. Pais mataram seus filhos para se alimentar. Idosos e idosas foram executados. Mortandades vis. Crueldades indizíveis. Não sobrou pedra sobre pedra, o templo foi destruído. As casas, os palácios, as vielas,
Jerusalém se tornou num montão de ruínas. A fome imperava. Uma população, amados, que em época de festa chegava a 3 milhões de pessoas, metade disso morreu. Foi um massacre em setembro do ano 70, depois de Cristo. Jesus já havia avisado. Você conhece alguns textos, né? Ele já havia dito, por exemplo, em João 19, Lucas 19, 42. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Falando de Jerusalém, que curiosamente, Jerusalém no hebraico significa cidade da paz, Jerusalém. E Jesus disse em Lucas 19, 42, vocês têm nome de paz, eu sou o príncipe da paz, mas vocês não receberam a paz. Vocês querem guerra. Em Lucas 21, 20 a 24, se segura na cadeira e preste atenção, Jesus diz, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada de exércitos, saiba que está próxima à devastação. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Serão dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E aí, diz o texto, vai mais forte ainda. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Queridão, queridona, tudo isso cumpriu-se literalmente. Jerusalém foi arrasada. Se tornou uma cidade habitada por chacais. Uma cidade abandonada à própria sorte. Por isso que Jesus diz para aquelas mulheres chorosas, chorem por vocês. Chorem pelos seus filhos. Agora você precisa prestar atenção no que eu vou dizer. Deus me ajuda. Aquilo que aconteceu no ano 70 em Jerusalém não foi a promessa ou a profecia final. Aponta para o dia que Jesus voltará. E o caos, mas antes disso, o caos vai se instaurar na terra. E aquilo que aconteceu em Jerusalém, no ano 70, vai acontecer em toda a terra. Repita comigo, toda a terra. Os poderosos se curvarão, pedirão ajuda, e não terão organismos internacionais para lhes socorrer. A terra vai ser revolvida. A terra será mexida como uma folha de papel. Os astros, não me pergunta como isso vai acontecer, hein? Eu quero estar longe nessa hora. Misericórdia. Os astros vão cair na terra. Terremotos, como que aconteceu em Taiwan essa semana, não foi? Serão plenos na terra. Trevas e escuridão tomarão conta de todas as grandes capitais. São Paulo ficou... está faltando luz, está faltando luz. O centro de São Paulo, aquilo é fichinha. O mundo
será afligido. Isso precederá a vinda do Senhor. Esse Jesus, amados, que aqui está estraçalhado, humilhado, você acha que ele vai voltar assim? Com o rosto cheio de hematomas? Com os olhos tomados de sangue? Com as costas vergadas? Com os pés feridos e as mãos esvaindo-se em sangue? Não! Ele voltará como guerreiro. Aleluia. Ele voltará com pés de latão reluzente. Voltará com cabelos de cor de fogo, estrelas nos olhos. Uma espada sairá da sua boca. Ele implantará novos céus e nova terra. Aleluia. E o seu governo não terá fim. Preste atenção, hein? Você, preste atenção, hein? Preste atenção, hein? Ele virá. Ele virá. Aleluia. Ele virá. Todo olho verá. Aleluia. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Emanuel, meu queridão, não é para lançar qualquer tipo de desafio, mas Pilatos, que aqui estava como juiz e fez pouco caso de Jesus, que era o réu, nesse dia da vinda de Jesus, eles inverterão de posição. Jesus será o juiz e Pilatos será réu do fogo eterno. Ele não escapará. Nenhum ímpio escapará. Pensa no ímpio. Ele não vai escapar. Jesus está acompanhado de 2 criminosos. Versículo 32 diz que eles foram levados para serem executados. E dando um clique, meu queridão, agora Jesus lida com a urgência do perdão. Não vai dar tempo de eu expor com riqueza de detalhes que está no meu coração. Nem Jesus, amados, conseguia lidar com aquela situação que ele estava vivendo sem antes perdoar. Jesus é um estímulo para mim e para você, porque vez por outra nós queremos lidar com as nossas lutas sem antes perdoar. Você não pode confrontar quem lhe fez mal sem antes perdoar. Você não pode se colocar no lugar de juiz de ninguém. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ao ver as suas vestes sendo rasgadas, uma vez que o manto que ele usava era muito precioso, lançavam sortes e não rasgaram. A túnica que Jesus usava foi lançada à sorte por ela. Jesus, no controle das suas emoções, queridão e queridona, vai dizer no versículo 34, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Jesus começa o seu ministério orando, em Lucas capítulo 3, e ele termina o seu ministério orando. Jesus agora não tem mãos para ministrar aos doentes, porque elas estão pregadas na cruz. Jesus Cristo agora não sente os seus pés, que poderiam levá-lo nas tarefas da misericórdia, em atos de amor, porque elas estão presas, eles estão presos no madeiro cruel. Me parece, queridão e queridona, que Jesus não está sentindo nada dos pés à cabeça, mas os seus lábios estão a suplicar ao Pai: perdoa-lhes. Me parece, queridão e queridona, de que Jesus ali, o 100% homem, o homem perfeito, admite que ele por si só não conseguiria perdoá-los. Por isso que ele fala: Pai, perdoa-lhes. Existem lutas que não é para você travar sozinho. Existem níveis de perdão que não é para você perdoar sozinho. Faça como Jesus. Clame para o Pai. Aleluia. Pai. Jesus poderia ali, altaneiramente, orgulhosamente dizer: eu perdoo vocês. Não poderia? Mas ali, amados, no fosso da sua humanidade caída, não pelo pecado, mas pelo sofrimento atroz, ele tem um Deus para chamar de Pai. Os muçulmanos não conhecem essa titulação de Deus como Pai. Por isso que uma jovem convertida ao cristianismo escreveu um clássico: Atrevi-me a chamar Deus de Pai. Pai. A derradeira, essa é a primeira frase de Jesus na cruz, né? A derradeira foi na mesma direção: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem essa intimidade com seu Pai? Quando os discípulos reuniram-se e falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Lucas registra isso, Mateus registra isso. Jesus lhes ensinou a orar, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em todos os momentos de aperto, Jesus tinha Deus como Pai. No Getsêmani, suando em sangue, o Filho de Deus clamava: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Para você não pensar, queridão e queridona, de que isso é coisa do Jesus adulto, com 12 anos de idade, está lá no início do Evangelho de Lucas. Jesus está no templo. E Maria fica preocupada. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Voltando, encontra Jesus no templo, conversando com os principais sacerdotes e mestres. Maria inicia uma reprimenda materna. Como é que você faz isso com a gente? Jesus fala: eu estava cuidando dos negócios do meu Pai.
12 anos de idade. Oh, meu Jesus. Ele já tinha consciência de que ele era filho do Pai. Aleluia. Ao contrário de Barrabás, que no aramaico significa filho de um pai, Jesus de Nazaré, ele era filho do Pai. A dor, a sede, os insetos que insistiam em tormentá-lo, a exposição brutal, porque, pasmem vocês, Jesus foi crucificado completamente nu. O horror daquela rígida posição, tudo aparentemente interminável, faziam daquele momento um tempo de suprema humilhação e tortura. Depois de sorver aquele vinagre, e eu fico imaginando os discípulos, os soldados, como diz o versículo 36, os soldados zombavam dele. Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Vinícius, olha que contrassenso. O Salvador não pôde se salvar. Porque Jesus viveu a vida que nós não poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para nós termos morrido. E em cima da cabeça de Jesus, uma tabuleta. Escrita em 3 línguas: hebraico, grego e latim. Hebraico, a língua da religião. Grego, a língua da filosofia. Latim, a língua da política. Este é o rei dos judeus. Lutero vai dizer que foram os nossos pecados que estavam no pescoço de Jesus. O maior peso que Jesus sentiu nos ombros foram os nossos, oriundos dos nossos pecados. John Stott, no seu clássico A Cruz de Cristo, vai dizer que toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece nos dizer: eu estou aqui por causa de vocês. É o seu pecado que eu estou levando. É a sua maldição que eu estou sofrendo. É o seu débito que eu estou pagando. É a sua morte que eu estou morrendo. Não existe nada que nos apequena mais. Não existe nada que nos afronta mais. Não existe nada que nos avilta mais do que a cruz. R.C. Sproul estava certo ao dizer de que a cruz é altamente ofensiva. Quando você se sentir grande o bastante para se esnobar diante dos seus companheiros, olhe para a cruz. A cruz mostra o seu devido tamanho. Quando você visita o Calvário, aos pés da cruz, você murcha de volta ao seu tamanho real. Quase nada. Na cruz, Jesus esnoba dos poderosos da terra. Isso porque, do ponto de vista humano, Jesus ali era um derrotado, um perdedor, um herói vencido. Mas do ponto de vista do reino de Deus, ele era o rei que venceu este mundo
não se submetendo a Ele e mantendo-se fiel ao seu propósito até o fim. Caminhando para o final, dando 2 cliques, PJ. Hoje nós não somos como Simão Cirineu. Nós não somos obrigados a carregar a cruz de Jesus. Sabe por quê? Esse ponto é importante. Se você perder, você perde também o fio da meada. Porque você tem a sua cruz para carregar. E eu tenho a minha. Só pode carregar a cruz quem é humilde. Quem suporta a dor por ser cristão. E quem está disposto a encarar a morte, mas não perder o testemunho. Me permita um desabafo aqui, olhe para mim, por favor. A maior parte dos membros da igreja evangélica brasileira não estão dispostos a morrer por conta de Jesus. São fracos, são calhordas, são covardes, são mesquinhos, são interesseiros, são supersticiosos, são mentirosos, se utilizam do evangelho para benefícios próprios, são patifes. Mas, a despeito destes, que são a maioria, eu queria que fosse o contrário, mas eu vou repetir, que são a maioria, falsos crentes, gente infiltrada no nosso meio, gente que corre atrás das bênçãos, gente que quer provisão sem ter compromisso com o provedor, gente que quer as bênçãos, mas que não quer seguir o abençoador, gente que não se humilha, gente soberba. Existem aqueles que estão dispostos e dispostas a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Queridão, queridona, um dia vai valer a pena tudo que você está passando. Um dia vai fazer sentido toda a dor que você está sentindo. Toda a privação que você tem hoje por servir a Jesus vai valer a pena. É só você não desistir. É só você não abrir mão da sua fé, da sua convicção. Não troque Jesus por nada. Não abandone Jesus por qualquer título ou honraria deste mundo. Não saia do caminho. Não abandone a sua fé. Não renuncie ao seu chamado. Engula o seu orgulho. Abandone a sua soberba. E segue a Jesus. Caminho de morte. Caminho de humilhação. Caminho de cruz. Para a gente chegar juntos do outro lado. E recebermos um seja bem-vindo. Possuir por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vem desfrutar da minha alegria. Agora não perca a sua fé, não se prostitua, não ame o pecado, não agasalhe inimizade, perdoa quem tem que perdoar, libere seu coração para amar, abandone o amor ao poder, para tomar o poder de amar. PJ, o verbo vivo morreu em um lugar que exalava a morte.
O autor da vida morreu em um lugar chamado caveira. Caveira, símbolo da morte. Há comentaristas que acham que o nome do Gólgota, o caveira, era porque a montanha tinha uma forma de crânio. Agora você segura aí, hein? Eu não estou sozinho nessa ideia, não surgiu dessa cachola, não. Possivelmente, o Gólgota é chamado de crânion em grego, Gólgota em hebraico, ou caveira, como está traduzido aqui na NAA. Porque em 1 Samuel 17, Mateus, Davi está lutando contra Golias. Você conhece a passagem? E ele tem então aquela funda com as pedras. E enquanto todo mundo dizia, ele é gigante, não tem como acertar, Davi dizia, olha a cabeça dele, não tem como errar. Ele lança uma pedra, cai ou bate, vai ao encontro violentamente do crânio de Golias. E a Bíblia vai dizer que Davi, que não tinha espada, porque ele não era guerreiro, Alexandre, pega a espada de Golias, arranca a cabeça dele. E o texto vai dizer, e os homens de Israel levaram a cabeça de Golias para, André, Jerusalém. Esse lugar se chamava Caveira, porque ali foi sepultada a cabeça de Golias. Jesus em Davi matou o campeão dos filisteus. Jesus, o filho de Davi, matou o rei dos terrores. A morte morreu na cruz de Cristo. Nós não temos o que temer. O Golias morreu. A morte morreu. Eu usei essa expressão, rei dos terrores, que é Jó vai chamar a morte de rei dos terrores. Nós não tememos mais a morte, amados. Jesus vai dizer em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não tememos a morte, amados. Nós não tememos a perseguição, absolutamente. Aquele Gólgota, aquele lugar que era uma espécie de cemitério, onde vários crânios humanos podiam ser encontrados, à semelhança do próprio Golias, aquele Calvário, amados, foi o lugar onde versículos da Bíblia se tornaram reais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dando um clique, queridão. Jesus viveu a vida que jamais poderíamos viver. E morreu a morte que era para termos morrido. Paulo, mais tarde, em 1 Coríntios 15, vai tripudiar sobre a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Tragada foi a morte na tua vitória. Eu ouso dizer, Kelly Cristina, que o crente não morre. Porque a morte morreu para a gente. Eu, quando estiver morto, amados, eu vou estar mais vivo do que nunca. Quando souberem, pastor Ezequias morreu, não acreditem. Não acreditem. Eu nunca vou estar mais vivo. Nós não temos o que temer, amados. Como diria o cantor sacro, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
A nossa morte vai ser uma mudança de estágio. Pedro, a morte do crente é uma promoção. Quer receber uma promoção de Deus? Preciosa é a morte dos santos. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Porque a gente vai morrer, amados. Morrer vai ser um espetáculo para o crente. Por isso que crente canta no velório de crente. A gente celebra. Porque é festa. É festa. Nós vamos daqui a pouco participarmos juntos. Vamos participar juntos de 2 símbolos de morte. Vai ser doido assim, só os crentes mesmo celebram a morte. O pão representa o corpo moído. E o cálice representa o sangue do cordeiro. E a gente ainda vai ficar feliz. Porque Jesus viveu a vida que jamais poderíamos ter vivido. E morreu a morte que era para nós termos morrido. A cruz é assim, amados. A cruz não é não é para você lamentar. Mas é para você fazer um voto. Que tipo de vida eu vou ter depois de um ato tão extravagante de amor? Eu vou me quebrantar. E eu vou me apresentar diante do Senhor como eu estou. Um farrapo de gente. Um espantalho humano. Um pecador miserável. Mas que agora, por conta de Jesus, tem um Deus que pode chamar de Pai. Aleluia. Abaixe sua cabeça. Convidar os músicos para virem, por favor. Você entendeu?